Cozinha, onde falaremos de tudo, menos de receita. Não. Estamos aqui para bater papo, prosear, ouvir as histórias dos nossos convidados. E claro, de vez em quando eu conto uma também, porque eu adoro. E sem dúvida, tomar um cafezinho e comer um bolinho, porque conversa na cozinha para mineiro tem que ser assim. Chega de enrolação, afinal hoje é inauguração. Ih, cheio de rima também, né? Mas enfim, vamos lá. A nossa convidada de hoje é especial. Já foi conhecida como Maria Cristina, Cristina Pestapi, Crica, Cris da Demais, Cristina Pereira e agora é a Cristina Suzuki. Oi, Cris, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda à nossa cozinha. Obrigada pela estreia aqui, por me conceder a estreia. Imagina a importância, né? Opa, para nós principalmente. Então, Cris, o nosso programa sempre vai ter a primeira pergunta, que tem a ver com cozinha, né? Na sua história, na sua vida, da família, seja onde for, tem algum acontecimento, algum fato, alguma memória de coisas na cozinha que você olha assim e fala, tem alguma coisa desse tipo? Tem, não só um evento, mas vários. Eita, pai, senta que lá vem a história de cozinha, o que é melhor. Foi o seguinte, uma vez eu tava revirando lá os álbuns, né, de família, de quando eu era criança lá. Adoro álbum de foto. Ei, adoro. No celular hoje não pode, mas eu adoro folhear, sentir a foto, ver que ela vai amarelando. Exato. Mas enfim. Então eu tava vendo uma dessas fotos bem amareladinhas, assim, né, coloridinhas e tal. E fotos também, assim, mais recentes, dos meus sobrinhos mais jovens, assim, né, mais crianças. Aí eu comecei a reparar que várias festas de aniversário, desde quando eu era pequena até quando eles eram, né, adolescentes, tinham sido tiradas na mesma cozinha, com a mesa na mesma posição e com a parede de azulejos, o mesmo parede de azulejos. Nossa, o mesmo cenário. O mesmo cenário. Às vezes troca parabéns, uns bichinhos. Os bolo mais sofisticado. Bota no pé do Donut, às vezes do Mickey, às vezes do Pikachu. Vai evoluindo, né? Vai dando. Não sei se é evolução, mas enfim, a evolução, porque eu aprendi que evolução é ir de um lugar para outro, não quer dizer que é para melhor nem para pior. Exatamente. Tá certo. Mas, ao longo de 30 anos, assim, festas de aniversário, todo esse período, muito engraçado. Que bacana. Festa na cozinha, isso é coisa de mineiro, lá não tem mineiro não, né? Não, tem pernambucano, tem porque mineiro adora uma festa na cozinha. Bolo, então, o pessoal fica pela casa toda, na hora do bolo vai pra cozinha. Vai pra cozinha. Maravilha, ó. Mas isso aí me encheu os olhos e água na boca. Eu quero ver as fotos. Temos foto aí, né? Então mostra aí, vamos ver. Que maravilha! E existe chance de continuar tendo foto nessa cozinha? Quem que mora lá agora? Como é que... Existe. Agora existe quem mora chance? é o meu sobrinho mais velho. Ih, rapaz, então aguardemos fotos do próximo café. Exato, né? Vai saber o que vai acontecer. Não, maravilha, que bom. Então, falando disso, né, aí me remete à infância, né? Essas coisas, algumas fotos aí principalmente, adoro festa com criança, enfim. A sua infância, né? A rua da sua infância. Você foi criança de brincar na rua, a mãe deixava, com o vizinho, com o amiguinho? Como é que é? Fala um pouco pra gente como é que era a tua infância brincando. Vamos falar de brincadeira. Não era de escola, hoje aqui não tem receita, não tem escola, não tem... é rua, criança, casa, brincadeira. Vamos lá, tem aí uma... Eu fui criada na Zona Leste, né, de São Paulo, no bairro de São Mateus. Então quando a gente mudou pra lá, não tinha, era uma rua onde tinha um córrego aberto e não Na tinha... frente da casa? Na frente da casa. Bebê. As casas eram um pouco mais altas assim do que o rio, né? Mas a gente morava na rua do rio. Sim. Né? Então as brincadeiras elas tinham esse lugar aí, né? Essa aventura. E eu não saía quase, meu pai não deixava eu brincar na rua, assim, não era tão... Pernambucana retada.
não deixava, mas a gente, assim, as casas elas não tinham muro, não tinham portão, eram só cercas de arame farpado. Então era quase como se o quintal fosse a extensão da rua e ao contrário. Então a gente se comunicava com os vizinhos, pulava a cerquinha, né, de arame farpado e tal, para brincar. E aí você tinha as coleguinhas mesmo, a gente brincava dessas coisas de pular corda, aquelas brincadeiras de roda, de, como é que é, passar anel. Só um pouquinho, passar anel, procura aí no Google, né, pessoal que não lembra, nunca brincou disso, brincadeira de passar anel, vai ver lá. Vai procurar, brincadeiras, né, de roda. E então a gente fazia isso lá e eu brincava muito no quintal, né? Que o quintal era grande. Então a gente brincava de, sei lá, de fazer buquê de flores, ramalhete de flores. Enfim, meu irmão gostava de brincar, de construir cabaninha em torno dele com umas madeiras e ficava lá fazendo isso. Que maravilha. O grande bom disso é brincar fora, né? Entre aspas, mesmo no quintal, mas com essa visão que você tinha, era quase que na rua, né? O sol, enfim, bom demais da conta. Tinha uma brincadeira que a gente gostava muito de fazer, que era a janela da casa, essa casa onde a gente mora, ela deve ter mais de 100 anos hoje, né? Então ela tinha um vitrô grande no quarto e que dava que a gente conseguia pular. Então, uma coisa que a gente gostava de fazer, assim, tipo, a gente ia entrava na casa, pulava a janela, vai vendo aí. E ficava fazendo eu achando, incentivando e coisa, vai vendo aí o problema. Mas era baixinha, porque ela era muito baixinha, porque a janela era muito grande. E era um desafio, né? Criança adora um desafio. Hoje os desafios são hoje, né? Ai, pulei de fase, mudei de fase. Ai, ganhei, burri. Mas cada um na sua fase, também não vamos criticar, não. Que bacana, adoro, a infância é legal. Vamos pular para a adolescência, aquela fase, né, que todo mundo adora, né? Nossa, todo mundo é feliz, né? Enfim, adolescência, o que é marcante para você? Por exemplo, o adolescente ele gosta muito, uma questão de rebeldia sem causa, né? De enfrentar o sistema dentro de casa. Não arruma a própria cama, mas gosta de arrumar o mundo ao redor, consertar pai e mãe, aquelas coisas. Enfim, mas no seu caso, o que você tem de destaque assim, que você fala, isso aqui eu posso dar como destaque na minha adolescência? É assim, eu sempre gostei muito de música. E, bom, eu sou filha de costureira, né? Minha mãe, então eu e minha mãe herdei o fashionismo da minha mãe, né? Vamos falar um pouquinho dela agora, só uma pausa para falar, porque herdou o fashionismo da mãe, é um negócio muito conceitual. Vamos conhecer a mãe, a dona Nair, que eu adoro de coração, uma figuraça, um exemplo de tudo. Olha a fotinha da dona Nair para você ter uma ideia da figura. Dona Nair é demais. Beijo, dona Nair. Mas enfim, continua a história aí. E aí, a minha mãe, como ela costurava, ela sempre fez as nossas roupas, até uma determinada idade, assim, né? Sempre, né, produziu as nossas roupas. E aí, falando, né, dos movimentos musicais que eu gostava muito, então eu era meio híbrida, né? Na época existiam vários movimentos do pop rock, né? Então, o punk, o new wave, o rock clássico, né? Os góticos, e eu adorava tudo. Então a minha... Que medo da roupa agora. Agora fiquei com medo. A minha adolescência era permeada assim, as pessoas ficavam me perguntando, mas você é o quê? Eu falei assim, depende do dia. Né? Minha tribo sou eu. Minha tribo sou eu, exatamente. Nunca me serviu tanto uma música, falando em música, como essa A referência aqui é o Zé Cabaleiro. E então cada dia eu queria sair de um jeito, né? Vestida lá, né? Dona Nair, a minha admiração tá aumentando um pouco, tá? Se é que tem jeito. Aí o que eu fazia, né? O movimento meu adolescente não era essa rebeldia, era na indumentária. Eu gostava de sair cada dia de um jeito, né? Inspirada nos meus ídolos, né? Por exemplo? Por exemplo, Boy George. Sim. Do Culture Club. Quase básico. Que eu saía de Boy George na rua, da Madonna. Sim. Quem não? Exatamente. The Cure, enfim, todas essas bandas inglesas, as bandas nacionais também, né, que já eram, né, que é os Titãs, que eu sou muito fã, enfim. Então cada dia eu saía e eu ia,
A minha mãe entrava como? Ela produzia as roupas. Que maravilha. Né? Eu falava, eu queria uma blusa igual dessa. Aí é um privilégio, não é um privilégio, né? Ah, que bacana. Nossa, sensacional. Que bacana, que legal. Bom, vamos para frente. Vamos para frente. Na adolescência ficou... hoje você é uma artista visual. Sim. Né? Como é que se esbarrou nesse trem? Como é que... eu vou ser, quero ser, esbarrou sem querer. Tem uma memória para trazer pra gente aí desse momento que virou uma chavinha, deu um cliquezinho, ou foi sem querer, ou foi já nasceu já sabendo, já nasceu já, né? Como é que foi? Enfim, essa também é uma passagem interessante. Eu fiz o colégio, então colégio, Boy Jordans, enfim, eu tava nessa onda e tal. Mas eu não tinha, não sabia o que fazer. Então eu peguei e fiquei, foi no meu colégio e falei pra minha mãe, né, pros meus pais, falei, acho que eu vou ficar um tempo pra entender o que eu quero, né? Tinha 16 para 17 anos, assim, né? E aí eu fiquei 3 anos, né, fazendo coisas assim que eu achava interessantes, tipo, eu sabia tocar violão clássico, fiz o curso e tal, e fui estudar inglês, algumas coisas assim, alemão, enfim. E aí quando eu tinha, sei lá, 21, perto dos 21 anos, eu falei assim, bom, agora talvez eu consiga escolher uma faculdade. Aí eu peguei, né, escolhi uma faculdade lá em Santo André, né, ou seja, aqui em Santo André, né, agora, e falei, vou fazer uma matrícula ali num curso tradutor e intérprete, o nome do curso. Aí eu fui fazer a inscrição para o vestibular. Só que quando eu cheguei lá, eu percebi, eu fui informada de que o curso de tradutor e intérprete, porque eu tinha feito inglês, enfim, eu estava no curso de inglês e gostava muito, né, e falei assim, eu acho que é uma área afim. Cheguei lá e eu fiquei sabendo que o curso é um curso técnico, ou seja, para eu poder fazer tradutor e intérprete, eu teria que fazer o colégio de novo. E aí eu falei assim, vou fazer o colégio de novo, né? E virei para a mulher da recepção e falei assim, então quais são os cursos que você tem da faculdade, da universidade? Isso, né? Falei, vamos ver aqui. Aí ela começou a falar, né? Tinha economia doméstica, que eu devia ter feito, né? Porque até agora... Quem não deveria? Biblioteconomia e o curso de licenciatura de educação artística, né? Com habilitação em algumas especialidades, né? Em artes cênicas, em música, em desenho industrial e tal. Eu falei assim, olha, né, educação artística pode ser uma boa, porque, né, como eu já tenho música, pode ser que eu faça então habilitação em música e de repente eu posso até vir a ensinar a artes, né, em escola. E aí fiz a inscrição e fiz o vestibular e passei. Aí quando eu comecei a fazer o curso no primeiro semestre, né, porque são 7 semestres, quando eu comecei a fazer as aulas, a gente fazia todas as aulas, né, de todas as disciplinas em arte. E entre elas tinha o desenho de observação, né? Então aí quando eu comecei a fazer as aulas que envolviam as artes visuais, né, eu falei, olha, eu acho que talvez não seja música a minha praia. Eu acho que é este lugar aqui que é o que está me interessando mais, né? Que aí vieram as outras matérias, né? Outras disciplinas voltadas para as artes visuais, de pintura, experimentação, enfim. E foi aí, com o curso em andamento, que eu fui me dar conta de que seria uma possibilidade de carreira, né? Artes visuais. Então, mas e aí quando você falou, é isso, deu o tal do clique. Teve alguma coisa na época de faculdade que você pôde experimentar essa sensação, além da aula, né? Você pôde fazer, sei lá, teve alguma coisa assim que... Teve já quase no final do curso, teve o meu primeiro edital. O primeiro edital a gente nunca esquece. Falando em edital, dá uma arrepio, edital. Mal saberia, né, que do futuro bem próximo eu só viveria disso. E aí eu teve um edital específico para universitários, promovido por uma indústria de tecido. E aí eu falei assim, falei para um dos meus professores, eu tive uma ideia, eu acho que eu vou fazer a inscrição desse edital.
E aí fiz 2 projetos, né? E os meus 2 projetos foram selecionados. O clique foi certo. O clique foi certeiro. Então foram os meus 2 primeiros trabalhos, assim, e que dali eu peguei e comecei. Entendi que falei. Satisfeito. Exatamente. Falei, olha isso. Temos foto disso aí. Que temos. Vamos ver aí. Olha só, que vai, o talento estava ali. E a ver com tecido, né? Que experimentou na adolescência, a mãe ali, papapá. Bom, tem um DNAzinho aí. Quem conhece a Dona Naí, os trabalhos dela, vai ver que tem um negócio, acho. Mas enfim, blá blá blá. Bom, terminou a faculdade. Teve algum trabalho, assim, o primeiro, ou de repente o segundo, que te marcou, que você lembra? O primeiro trabalho pós-faculdade ninguém esquece. Teve alguma coisa? Tem. Meu primeiro trabalho pós-faculdade, né? Então, o primeiro trabalho profissional, assim, vamos dizer. Eu fui contratada por uma prefeitura para um evento, né, que ia acontecer, um passeio ciclístico, que ia acontecer num domingo. Aí foi bem estranho, assim, a gente não tinha conseguido obter as informações do que eu precisava fazer, se eu precisava me preparar e tal. Mas ia lá naquela época, né? Porque hoje as informações do negócio chega com uma beleza, né? Chega muito. Nossa, tudo explicadinho, E aí, bom, enfim, aí lá fui eu, né? Saí, sei lá, acordei 5 horas da manhã, eu tinha que estar 7 horas da manhã no lugar, 5 horas da manhã em São Mateus, domingão. Que ótimo. Tem bastante ônibus, né? Ainda mais no começo da década de 90, tinha muito ônibus. Aí pra chegar no lugar, né, antes das 7. Sim, pontualmente, meu trabalho. Exatamente. Claro, opa. Aí cheguei um pouco antes das 7, né, porque o evento estava marcado para 7 horas. Cheguei e não tinha ninguém. Era em frente ao parque, o trabalho é assim, ia ser em frente ao parque, o ponto de encontro. Na hora que eu cheguei em frente ao parque, uma neblina assim, tipo aquele fog londrino. Sim. E aí não tinha ninguém. Aí você ficou mais ou menos igual aquele meme que teve um tempo atrás do John Travolta, né? Quando ele chega no lugar, pro lado, com o palitozinho lá pro outro, né? Ficou mais ou menos aquilo lá. Foi exatamente esse meme. O que eu faço? Levo um cotô, um covô. Aí, dali a pouco, surgiu uma pessoa com uma sacola do nada, do fog, me deu uma sacola, falou assim, olha, na sacola tinha, eu nem lembro direito o que tinha, mas assim, tinha papel crepom, acho que tinha uma tesoura e durex. É trabalho de escoinha? Exato. Aí foi o que eu pensei na época. Falei, e eu faço assim, quando aparecer gente com bicicleta aqui, você enfeita as bicicletas. Aí eu fiquei, né, meio sem, né, a ficha demorou pra cair um pouquinho. Falei, tá bom, aí fiquei mais um tempo lá. Aí, não sei quanto tempo depois... Porque esse negócio de enfeitar é meio relativo, né? Pra uns uma coisa que é enfeite, pro outro é o básico. Pro outro que é o básico, pro outro já é um enfeite absurdo. Exato. Mas enfim, vamos lá, Me deram essa missão e aí eu fiquei com os meus neurônios lá batendo. Sim. Aí eu sei que depois de um tempo chegou um pai com um menininho, os dois de bicicleta, perguntando, aqui que vai ter o passeio ciclístico? Eu falei, eu acho que de mas... vocês dois, né? Exatamente. Mas vai ser uma dupla, não vai ser uma gangue. Meu pai. Aí eu lembro de ter feito assim alguns fitilhos com aquele papel crepom, enfeitei ali muito rapidamente e eles foram embora. Talvez uma coisa de 5 minutos. Alguém ficou rezando pra não chover, porque o papel crepom com água é uma combinação. Vou fazer um rastro assim. Gente, que é isso? E foi uma... Não veio mais ninguém? Não. Aí eu também fiquei com fiquei com aquela cara de John Travolta. Sim, de novo. Enfim, eu não lembro, pra dizer a verdade, eu fiquei tão traumatizada que eu não lembro se alguém apareceu pra recolher a sacola. E aí depois. Abduziu isso, abduziu. Eu deletei. Órgão público. Mas enfim, vamos lá. Vamos pular, vamos pra frente. Cristina Suzuki, né? Eu acompanho já a sua carreira há um tempo, vejo algumas coisas que sou encantado com elas e vejo que você tem uma característica, eu acho bem peculiar e bem bacana, que são fazer séries, né? A minha Inesquecível, por exemplo, e eu provo isso que é inesquecível, foi a série das Cheetas. É só olhar para nossa toalha aqui, que eu adoro Cheetah, e o gosto aumentou quando acompanhei essa série. Me fale um pouquinho dessas séries de lá pra cá, outras que você desenvolveu, conta um pouquinho pra gente. Eu como artista visual, como você falou, né, eu sempre vou desenvolvendo um bloco de trabalhos, né, um grupo, né, de trabalhos.
E aí algumas séries que eu desenvolvi até então é a série Portrait, tem a coleção de verão para panos de chão, tem novos e velhos clichês para a era contemporânea, tem negócio da China, que é um pouco mais recente, né? Que eu comecei a divulgar esse ano, que é a série Papel de Pão. Papel de pão? Papel de pão. Para tudo, que isso tem a ver com cozinha, tem a ver com padaria, que você vai lá comprar o pão. Não, então queremos ver foto. Tem foto? Tem foto. Vamos ver as fotos aí da série Papel de Pão. Nossa, que bacana. Adorei. E, bom, você falou que esse é o trabalho mais recente. Você já expôs em algum lugar? Já expus ele, eu tive a felicidade de estrear ele no Rio, em 2 espaços, numa individual, né, no Memorial Getúlio Vargas. Que bacana! Graças ao Shannon, dono lá do espaço. Opa, Shannon, um abraço. E no começo do ano, teve uma coletiva, também curada pelo Shannon Botelho, num espaço novo, né, no Cosme Velho, lá no Rio. Foi uma coletiva chamada Dar Bandeira. Cuidado aí, não fica dando bandeira. Mas enfim, que bacana, pô, que legal. Mas assim, eu sei que é bacana, adorei, sensacional. Que o seu trabalho mais conhecido, né, que a gente tá aí por todo lugar, que é a série Imprint. Fala um pouquinho pra gente como é que nasceu, qual que é o... Que pelo jeito é um trabalho que você traz na pele, né? Exatamente. Não sei nem se dá pra ver. Aqui, sim, a série Imprint é a que mais as pessoas conhecem, né? É uma série que eu desenvolvi, que ela é onde eu criei um desenho, o que eu chamo de figura 1, né? Um padrão, que ele, combinado com ele mesmo, ele forma outros desenhos. Né? E aí ele forma, como é que eu faço isso, né? Como é que ele forma outros desenhos? Eu transformo esse desenho, esse padrão, num carimbo, e aí eu vou sobrepondo, né, a estampa, né, desse carimbo, e formando esses desenhos em paredes, enfim, eu vou em um monte de suporte, né? Parede, piso, teto, às vezes eu trabalho também com mídias digitais, né? Quem deixar, você tá carimbando. Quem deixar, quem passar pela frente, até eu, assim, né? Tatuagem. Que bacana, entendi. Então, vamos ver foto, porque aí, um monte de lugar assim, vamos ver algumas exposições da série Imprint da Cris Suzuki, vamos ver. Uau, esse do prédio do SESI, ia aparecendo como se você estivesse carimbando, sensacional. E do muro, então, nem sei o que falar desse muro. Que é grande, né? 150 metros. Eu sei. A gente fez até esse trabalho do muro, foi bem legal, porque foi feito numa escola aqui próximo, né, de onde eu moro. E até fiz um documentário sobre o mini-doc, né? Sobre a instalação, né? E falando sobre o processo. Olha só. Tá onde? Tá no site, YouTube? Tá no YouTube, né? Mas o pessoal consegue acessar via meu site. Cristina Suzuki. .com.br. Sensacional, que bacana. Cris, estamos terminando o nosso papo. Para mim, adorável. Ficava aqui horas e horas, mas enfim. Assim como tem uma pergunta de começo, também tem uma do final, que é a sua especialidade. Nós não vamos dar receita. Fica sossegado, calma. Esses outros programas que vocês procuram aí. Mas a sua especialidade na cozinha? Ou você é genérica ou tem uma coisa que você fala, isso aqui eu gosto e as pessoas gostam também? Tem algum? Tem. Eu acho que o que eu mais acerto fazer é bolo. Especialidade. Lembra do lance das festinhas de aniversário? Sim. Então, desde aquela época, eu que fazia os bolos, fazia os confeitos. Então eu trouxe isso, assim, faço bolo de fubá, bolo de milho, bolo de bolo. Que maravilha, que maravilha. Olha, obrigado pela presença, papo adorável. Obrigado você também estar aí assistindo a gente. Espero que você acompanhe o próximo programa. Como o pessoal diz, dá seu like, se inscreve aí no canal, aquelas coisinhas básicas a gente está fazendo na cara e na coragem, aqui com o apoio do Guilherme Horta. E te vejo no próximo encontro, no próximo Papo na Cozinha. Um abraço!